Hoje eu vou mostrar para vocês 3 investimentos para quem está começando dentro da Bolsa de Valores. E antes de mais nada, antes de falar quais são esses 3 investimentos, é importantíssimo definir isso daqui. Não é porque o investimento é para iniciantes que ele não é lucrativo. Isso é um falso cognato, principalmente para quem está começando no mercado, que acha que quanto mais você sabe, mais você ganha. Isso até tem uma certa verdade, porém isso não é absoluto. Eu já ajudei centenas de pessoas a montarem as próprias carteiras de investimentos. Muitas delas começaram com esses 3 ativos que eu vou contar para você hoje e elas ainda carregam esses camaradinhas para o longo prazo, porque eles têm muito sentido para o perfil delas e o que elas estão buscando. E são 3 ativos muito bem pensados, muito bem selecionados, que se você montar essa carteira com esses 3 ativos, você não vai ter dor de cabeça, a chance de você rentabilizar no longo prazo é gigantesca, ter um retorno muito maior do que as pessoas que ficam querendo buscar um investimento específico e ganhar e bater o mercado, que é uma coisa muito difícil. Eles são investimentos que se protegem no curto prazo e rentabilizam no longo prazo, e mais importante que tudo isso, eles são descorrelacionados. Quando o investimento é descorrelacionado do outro, é uma proteção gigantesca no longuíssimo prazo. Então fica aqui até o final que você vai saber quais são esses 3 investimentos para quem está começando na Bolsa de Valores. Primeiro investimento, BOVA11, a ETF que emula o Ibovespa. Matheus, o que é Ibovespa, o que é ETF? Comecemos pelo Ibovespa. O Ibovespa nada mais é do que o principal índice da Bolsa do Brasil, que pega as maiores empresas da Bolsa, que representam 80% de toda a movimentação do mercado, e ele faz um índice de maneira que, quando essas 80 empresas, na média, valorizam, o Ibovespa sobe. Quando as 80 empresas, na média, caem, o Ibovespa cai. E esse gráfico aqui do lado, ele mostra o Ibovespa de 1992 até 2021. E nesse gráfico a gente enxerga que 2 coisas importantes. Primeiro, o Ibovespa tem uma tendência só, que é ir para cima. E segundo, ele valorizou mais de 10.000% só nesse período. Ou seja, quem colocou 10 mil reais em 92, em 2021 tinha R$1 milhão na conta exposto ao Ibovespa. E por que este camarada é um ativo extremamente interessante para quem está começando na Bolsa de Valores? Primeiro de tudo, agora eu vou responder a primeira parte da pergunta. O que é uma ETF? Uma ETF, de maneira bem simplista falando, nada mais é do que um fundo de investimentos que não tem um gestor. É um fundo de investimentos que segue uma regra, ele copia alguma coisa. No caso, o Ibovespa tem mais ou menos 80 empresas dentro dele. Para você estar exposto no Ibovespa, ou você monta uma carteira com as 80 empresas e sempre que o Ibovespa muda, você muda junto, ou você compra um fundo de investimentos que copia o Ibovespa. Quando um fundo de investimentos copia alguma coisa, ou seja, não tem um gestor por trás que decide comprar ou vender, é um robô que faz isso, isso é uma ETF, que é Exchange Traded Funds no inglês. Mas guarde simplesmente o seguinte, é um fundo de investimento que não tem um gestor. Então se você quer se expor a um índice, você pode comprar uma ETF. E por que, Matheus, então, comprar a ETF do Ibovespa? Quando você pensa em comprar um índice, isso é muito mais protetivo e muito mais seguro do que comprar uma ação. Porque pensa comigo, para o Ibovespa inteiro ir para zero, precisa que as 80 empresas ao mesmo tempo quebrem, o que é muito menos provável que uma empresa quebrar. Por mais segura que uma empresa seja, o risco específico dela, ou seja, do mercado, da concorrência, de uma fraude contábil, alguma coisa acontecer, é maior do que no mercado como um todo. E historicamente, o índice só tende a ir para cima, porque mesmo que uma empresa quebre, o Ibovespa sofra uma queda ao longo do caminho, é reposto, uma outra empresa ganha o porte e as melhores empresas estão sempre crescendo e você se expõe nessas empresas. Você se expõe nas maiores empresas. Matheus, só tem empresa boa no Ibovespa? Não. Não existe bônus sem o ônus. Não sei se é do tempo de vocês, mas quando eu comprava um CD de músicas, já que não são da minha idade quando eu falo isso, não é mesmo? O CD de música eu queria 5 músicas, eu comprava 15. Mas tinha 10 músicas que eu não queria. Mas quando você compra uma ETF, a desvantagem é essa. Você pega um pacote de coisas que não necessariamente você quer tudo. Só que você está querendo entrar no comportamento do pacote. Você não está comprando por causa da ação XYZ. Você está comprando aquele ativo por conta do comportamento dele como um todo. E qual que é o comportamento do Ibovespa que eu preciso que você entenda? É esse daqui. No longuíssimo prazo, ele só tem uma direção, que é para cima, pelo simples fato que a economia avança, as pessoas querem melhorar a qualidade de vida e as melhores empresas tendem a entregar isso e as maiores empresas, no caso, estão dentro do Ibovespa. Então, o primeiro ativo para você pôr em carteira seria, no caso, o BOVA11 para quem está começando. Continuando agora, qual que é o nosso segundo ativo para colocarmos em carteira? Vamos lá. Nosso segundo ativo é ninguém menos do que meu querido e amado IVVB11, que também é uma ETF, que no caso emula o S&P 500. Matheus, qual que é a diferença?
O IVVB11 é uma ETF que permite você que está começando a investir na Bolsa de Valores se exponha no maior índice, na maior bolsa do mundo dos Estados Unidos. O S&P 500 é um índice que pega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos dentro de um índice, parecido com o Ibovespa, só que para o mercado americano. O S&P 500, para vocês terem uma ideia, vale mais ou menos 20 trilhões de dólares. As empresas dentro dele. Tem empresas como a Apple que valem 2 trilhões de dólares. A bolsa inteira do Brasil, não só o Ibovespa, a bolsa inteira vale 1 trilhão. Então você se expor no IVVB11 te dá algumas vantagens. Primeiro, está exposto no maior mercado do mundo. Segundo, você se expôs no exterior, você está investindo no exterior, ou seja, o seu capital está atrelado às empresas do exterior. Um PS aqui, se você quer aprender de fato a investir diretamente no exterior, vou deixar um card aqui em cima da série que é Encher a Carteira no Exterior, onde eu, ao vivo, todos os meses, pego R$ 500 e invisto em dólar lá fora, ao vivo. Deixa aberto o Traba se você se interessa, veja essa aula aqui até o final, porque ela é extremamente importante para você. Então vamos lá. Por que o IVVB11, que é a ETF que compra as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, eu acho que cabe muito bem numa carteira para quem está começando? Primeiro ponto, essa tabela aqui é uma tabela que ela carimba o porquê que ter esse camarada em carteira é muito interessante. Vamos lá, ela parece confusa, mas ela é bem simples. Essa é uma tabela que estuda o retorno histórico médio do S&P 500 em janelas de 20 anos, ou seja, de 1926 a 1945, o S&P 500 deu um retorno de 296%. De 78 a 97 deu um retorno de 2.000%. Ou seja, ele pega de 26, 45, 27, 46, 28, 47 e assim por diante. O que é importante você olhar nesta tabela? O S&P nunca, em nenhum par de 20 anos, não importa como você pegue, de 26 a 2021, ele deu prejuízo. Qualquer pessoa que colocou qualquer real lá e só esperou 20 anos, teve lucro. Isso aqui é cotado em dólar. Se é conversão para real, isso aumenta muito mais o retorno. Mas o que eu quero que você olhe com muito cuidado e muita cautela. Este camarada aqui, ó. Qual foi o pior retorno histórico do S&P? O pior retorno histórico do S&P foi de 29 a 48. De 29 a 48 aconteceu a Grande Depressão, a maior crise da Bolsa de Valores do mundo, que chegou a cair quase 90% do S&P. Teve uma segunda guerra, teve uma guerra mundial, uma guerra do mundo, uma guerra mundial, e ainda assim quem colocou dinheiro lá teve um retorno positivo. Ou seja, essa é uma janela histórica muito interessante que blinda o que está acontecendo. Mostra que historicamente, não quer dizer que vai acontecer, porque retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas é um índice que vem se mostrando extremamente resiliente ao longo do tempo. Até janelas de retorno que ele chegou a dar mais de 2.500% de retorno. Então é extremamente interessante você ver o comportamento do S&P. Legal? Entenderam isso daqui? Por que esse é um cara muito protetivo? Então, continuando. Agora, este daqui é um gráfico do retorno histórico do IVVB11, que é a ETF que emula o S&P 500. Só para esclarecer um ponto que talvez possa ter ficado uma dúvida, isso aqui é convertido para real, tá? Então você tem a proteção cambial. De forma que, vamos imaginar aqui de repente que o S&P 500, legal, ele ficou parado. Ele não, as 500 empresas, maiores empresas não se valorizaram. Se o dólar for de R$ 4,00 para R$ 8,00, o IVVB11 dobra de valor também, porque ele tem que se beneficiar com a alta do dólar. Da mesma maneira, a volta vale. Se o dólar cai de R$ 5,00 para R$ 2,50, ele vai cair pela metade também. Então ele tem essa flutuação cambial. Só que você pode estar pensando, mas se o dólar cair, eu não sei o que vai acontecer. Primeiro, historicamente o dólar tem uma direção só que é para cima. Desde a fundação dele, ele chegou a cair abaixo de R$ 1,00, mas até o longo prazo ele só tende a valorizar. Mas eu não assumi que você não saiba que isso de fato acontece. Qual que é a grande sacada de você ter BOVA11 e IVVB11? E isso aqui é uma sacada de ouro, tá? Isso aqui é uma sacada que para quem entende isso e computa na decisão de investimento, toma uma decisão muito mais sóbria, muito mais assertiva. Porque olha só, eu estou colocando aqui em laranja o gráfico do IVVB11 e em azul o gráfico histórico do BOVA11. Olha que curioso, em vários momentos, quando um está subindo, o outro está caindo. Quando um está caindo, o outro está subindo. Eles andam na contramão. E olha, e duas informações importantes. Estão vendo aqui essa grande queda? Essa grande queda é a crise de 2020. Mas olha o IVVB11 valorizando. Ah, então na crise os Estados Unidos valorizaram? Não, o S&P também caiu. Só que o dólar subiu tanto que o índice em real atrelado a ele valorizou mais. Então, por exemplo, o S&P caiu 10%, só que o dólar subiu 30%. O IVVB11, que é o S&P em real, valorizou.
E a grande sacada é que no curto prazo eles se protegem, porque usualmente tem uma correlação contrária, bolsa e dólar. Quando a bolsa cai, o dólar sobe. Quando o dólar cai, a bolsa sobe. Isso é muito em função do fluxo de entrada de investidor estrangeiro ou não. Quando o dólar entra no Brasil e investe na bolsa, a bolsa valoriza, só que tem mais oferta de dólar, o dólar cai. Então anda na contramão. Então são dois ativos que para sua cabeça é maravilhoso, porque você primeiro tem a paz de espírito, que no curto prazo um vai compensar o ganho do outro, só que os dois no longo prazo vão para um lugar só, que é para cima. Então os dois rentabilizam a sua carteira no longo prazo. Então é uma proteção extremamente interessante. Então nosso segundo ativo é o IVVB11 para você cogitar colocar na sua carteira. E lembrando, não é porque você está começando que esses ativos vão sair eventualmente da sua carteira. Tem sentido carregar para o longo prazo dependendo do seu perfil. Nosso terceiro ativo agora é um FOF. Que é um fofinho? Não, é Funds of Funds, fundos imobiliários de fundos, perdão, fundos de fundos imobiliários. O que é um fundo de fundo imobiliário? Fundo imobiliário, de maneira simplistamente falando, é quando você compra um fundo de investimento cujo principal ramo de negócio é comprar imóveis ou ter imóveis comprados já e usufruir do aluguel. Você tem um fluxo de caixa de dividendos, que é o aluguel do fundo imobiliário, mais a valorização do imóvel. É uma categoria de investimento mais segura do que ações e mais rentável do que renda fixa. Tem um risco intermediário e um retorno intermediário. Mas para quem quer ser introduzido na renda variável de uma maneira mais suave, fundo imobiliário é a oitava maravilha do mundo. Eles são mais fáceis de entender, mais fáceis de analisar, menos voláteis e mais estáveis. Para quem está começando e não tem exatamente a ideia de como analisar um fundo imobiliário, e se você quer aprender a analisar um fundo imobiliário no detalhe, também estou deixando um card aqui em cima. Aqui no nosso canal tem uma playlist só de fundo imobiliário, tá? Então, aproveitando esse ponto, deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui tem séries de análise de ações, análise de fundo imobiliário, montagem de carteira, investimento ao vivo. Se você gosta desse conteúdo, deixa o like e se inscreve para não perder nenhum conteúdo novo, legal? Então, seguindo, por que eu acho que investir em fundo imobiliário é uma alternativa legal para quem está começando? Primeiro, por tudo que eu falei, e segundo ponto, se você investe num fundo imobiliário, que é um fundo de fundos, o que esse camarada faz? Ele é um fundo de investimentos que compra 10, 20, 30, 40 outros fundos imobiliários. Então ele é muito protetivo e tende a acompanhar com o mercado. Que tem dois exemplos, tá? O BCFF, que é um dos mais famosos que tem, o DVFF, sites para você analisar, Funds Explorer, FIIs, Clube FIIs, são sites bem legais para você poder analisar. O Funds Explorer eu fiz, eu acho eles mais completos na versão gratuita e o Clube FII é bem legal na versão paga. Não tenho vínculo com nenhum, recomendo simplesmente porque eu gosto desses sites. E se você não sabe analisar um fundo imobiliário ainda, está no começo, tem receio de perder se ele é multi, analisar vencimento de contrato, dividendo, gestor, um fundo de fundos, você vai entender como o mercado funciona como um todo, que está exposto no mercado de maneira geral, e você começa a ser introduzido dessa maneira aos fundos imobiliários. A desvantagem dele é que você acaba pagando uma sobretaxa. Por quê? Os fundos imobiliários já cobram uma taxa de administração. Quando tem um fundo acima deles, que é um fundo que compra os outros, você paga a taxa dos outros e a taxa dele. Mas no começo, a sua ideia não é necessariamente você rentabilizar, é mais você aprender. E dos três camaradinhas, o único que eu acho que no longo prazo tende a sair da carteira do investidor é o fundo de fundos, por conta dessa sobretaxa que eles têm. Quando você entende montar uma carteira de fundo imobiliário, você pode pegar individualmente e eliminar o FOF da sua carteira. Mas eu mesmo, quando comecei a investir, eu fiquei com o meu primeiro FOF por 3 ou 4 anos, se não me engano, até eu montar a minha carteira de fundos imobiliários e depois eu eliminei ele e redistribuí. Mas para quem está começando, buscar um fundo de fundos é protetivo, é seguro e é sim rentável e lucrativo. Legal? Beleza, Matheus? Show de bola, adorei os 3 ativos. E agora, quais são os próximos passos? Aprender a escolher ações individualmente, colocar o seu capital no exterior, aprender a escolher fundos imobiliários e tudo isso aqui você tem nesse canal. Vou deixar aqui um card de 2 aulas importantes. Uma, como montar sua carteira de ações do zero, sua primeira carteira de ações, bem importante essa aula para quem está começando, e como montar a sua primeira carteira de fundos imobiliários. Então tá vendo? É muita aula aqui para você ver, então não se inscreve nesse canal para não perder todo esse conteúdo. E aí você vai aprendendo a montar a sua própria carteira de investimentos. E para quem quer se aprofundar ainda mais isso daqui, fica meu convite para você conhecer o Renda Passiva Vitalícia, que é o curso online de investimentos com a proposta de ser o mais completo da internet. Lá eu te pego pela mão e levo até a sua independência financeira. Desde a parte de finanças pessoais, passando por todos os tipos de ativo, até você montar a sua própria carteira de investimentos. Legal, pessoal? Se você gostou dessa aula, compartilhe com quem você acha que tem interesse e comenta aqui embaixo qual ativo você acha que não pode faltar dentro da sua carteira de investimentos. Legal? Vejo vocês na próxima aula.